Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. O Senhor é bom. Vamos ler, amados, Hebreus 11, por enquanto apenas o verso 6. Hebreus 11, verso 6. Nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles, dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fui pesquisar fé e eu descobri que fé no hebraico é uma palavra que diz emuná. Emuná significa fé no hebraico. Nós estamos aprendendo algumas palavras em hebraico aqui. Então, fé no hebraico é emuná. E emuná significa agir com fidelidade, firmeza no que a gente crê, mas vai além. Emuná, a fé que Deus espera de nós, significa lealdade a Ele no mundo espiritual. A fé que Deus espera de nós é uma fé leal a Ele e a sua palavra. A fé é a resposta que nós damos a Deus. Por quê? Porque nós entendemos que a fé ela é liberada através da palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Isso é o Senhor falando. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que ou para qual a designei. A palavra do Senhor nos garante que aquilo que Ele disse não volta para Ele inoperante, porque é Ele quem faz. Nós cremos porque Deus disse. Nossa fé precisa se apoiar no caráter de Deus, no Senhor que é vivo, que é verdadeiro. E aí a gente precisa entender que a fé nesse Deus vivo e verdadeiro da Bíblia, a qual nós pregamos, a fé nesse Deus vivo é bem diferente de só cumprir regras como um bom religioso. Esse ministério, ele não profetiza bons religiosos. Esse ministério profetiza filhos de Deus com o caráter do Pai, parecidos com Ele, parecidos com o Pai. Nada diferente disso agrada o coração de Deus. Então, quando a gente está falando de fé, a gente está falando de fé no Deus Todo-Poderoso e seguimos porque cremos os seus princípios. Então, não é uma fé destinada a qualquer coisa, nem a qualquer pessoa, nem a qualquer lugar. É uma fé destinada ao Senhor. Deus nos diz em Hebreus 11, verso 1, texto conhecido sobre a fé, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Às vezes esse jogo de palavras fica estranho no nosso ouvido e a gente não entende direito. Mas aqui está dizendo o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, aquilo que eu tenho de expectativa no meu coração, e a expectativa do meu coração precisa estar amparado na palavra, porque Deus se empenha na palavra para que ela se cumpra. A Bíblia diz que Deus vela pela palavra para que ela se cumpra. Então, nós precisamos ter o empenho do nosso coração e esperar aquilo que Ele já liberou através da palavra. Então, a fé é a certeza que aquilo que Deus disse vai se cumprir. E a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Isso é o que a Bíblia chama de fé. A fé, ela traz à existência na terra o que já existe no mundo espiritual. A fé não é o gênio da lâmpada, daquela história, da história infantil. Ela não é ali, eu vou fazer um desejo, vou esfregar e vai aparecer um gênio e vai fazer a minha vontade. A fé faz com que nós vivamos a vontade de Deus.
E nós precisamos, para isso, conhecer a palavra do Senhor. Não é como nós queremos, é como Ele quer. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, e aí eu pedi a nova versão internacional, ela diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Em algumas traduções vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos pregando a palavra de Deus aqui e entendemos no mundo espiritual que vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para ela nesse lugar. Você crê? Amém. Cremos assim. Então a fé vem pelo ouvir o que nós já temos feito. A palavra de Deus que tem sido pregada. A fé que agrada a Deus, ela vem dele, porque ela é gerada aqui, na palavra dele. A fé que vem de Deus, ela não é fruto das nossas emoções. Ela não depende se nós estamos felizes ou não, se nós estamos de alguma maneira alegres ou não. A fé vem porque nós nos seguramos, nós nos ancoramos na palavra de Deus. Você não precisa sentir nada, Deus não precisa que você sinta nada para que ele opere. Ele é Deus, ele opera independente de nós e apesar de nós. Mas quando nós exercitamos fé, nós vamos até o mundo espiritual e pegamos lá tudo que é nosso. A Bíblia diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestes. Tiago 2, 26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, se a palavra diz que a fé sem obras é morta, é porque, na verdade, nem toda a fé é viva. Existe a fé morta, e a fé morta é aquela que, além de não ser direcionada para Deus, ela não é operante. Ela é uma fé que não tem vida, ela é uma fé que não gera vida. Ela é uma fé interessada, ela é uma fé que eu procuro alguma coisa ou alguém quando eu tenho falta. Deus deseja o quê? Se relacionar conosco. Deus não quer só nos ouvir quando a gente está em apuros. Deus quer uma relação conosco todos os dias. Foi assim desde o início. Adão conversava com Deus, Deus passeava com Adão e Eva no jardim todos os dias na viração do dia. 2 Pedro 1, de 5 a 8, nos diz, aumenta a noção de fé. Porque não é só fé. A fé precisa ser, de alguma maneira, seguida por alguns outros princípios que a Bíblia sinaliza. Diz assim o texto, por isso mesmo, empenhe-se. Gente, se é para empenhar, é porque não vem naturalmente. Não fique esperando uma vida frutífera, uma vida mais profunda, sem fazer nada que você não vai ter. Né? A Bíblia diz, por isso mesmo, empenhe-se. Quem não se empenha, não vai mais fundo em Deus e nem em nada. Se você quer ganhar uma prova, você precisa se empenhar e se aplicar para que aquela prova seja bem sucedida. Então a Bíblia diz, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Agora preste atenção que vem os ingredientes aí. O que nós temos que acrescentar à fé? A virtude. O que é virtude? É tudo que é correto. Tudo que é correto é virtude. Agora, não só virtude. A virtude nós precisamos o quê? Nos empenhar para acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, porque senão a gente fica achando que sabe demais, a gente fica achando que não tem necessidade de mais nada. Nós também precisamos acrescentar ao domínio próprio a perseverança. E como esse ponto é desafiador. Porque o nosso coração humano desiste fácil das coisas. E nós precisamos entender que muitas das vezes Deus não permite que nós tenhamos aquilo que a gente quer de imediato, porque Ele quer que nós perseveremos nele. A perseverança nós temos que acrescentar a piedade. A piedade é a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu não sei se você conseguiu entender, mas aqui está dizendo que quando a gente acrescenta fé
virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aí nós que já conhecemos a Jesus, esse texto aqui está bem claro. Nós temos aprendido que muita coisa Deus libera para todos. E algumas coisas ele libera para os que são seus. E aqui ele diz, no pleno, vocês que estão no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, quando você tiver todas essas coisas, você vai ter uma fé operante e produtiva. Se você não tiver, você vai ter uma fé inoperante e improdutiva. Tiago 2, verso 19 diz, e esse texto é tão pesado, é uma linha só, mas ele é muito pesado. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O fato da gente ter fé que Deus é único, e olha que tem muita gente que nem isso crê, mas o fato da gente crer que Deus é único, só isso, a gente não está fazendo muita vantagem, porque a Bíblia diz que o diabo crê e treme. Às vezes a gente só crê e nem sente nada, não vive nada, não faz nada com aquilo que a gente está crendo. A Bíblia diz que o diabo também crê. Ele sabe quem é Deus. E ele treme. Ele não só crê, mas treme. Não basta dizer que você crê em Deus. Não basta só isso. É o que a Bíblia está dizendo. Você precisa, além de crer, relacionar-se com Deus. Quem tem noção de quem Deus é, não fica sem Ele. Quem tem noção de quem Deus é, não o abandona, não vira as costas. Se nós dizemos que temos Jesus, nós precisamos apresentar ao mundo com a nossa vida esse Cristo que a gente crê. E aí, essa fé morta que é direcionada para qualquer coisa, menos para Deus, não é uma fé que agrada a Deus. Diante dos momentos difíceis que você passa, qual é o tipo de fé que você tem liberado? A fé viva, produtiva, ou a fé morta, inoperante, que não faz mudar a realidade nem da sua casa? E como isso aqui é desafiador? Porque a realidade da nossa casa nem sempre é fácil. A realidade da nossa casa é desafiadora. E nós precisamos romper em fé e continuar crendo, apesar das circunstâncias. Nós vamos ver nos próximos domingos que Abraão creu contra a própria esperança. E ele não viu o cumprimento da promessa que foi feita sobre ele. Mas Deus cumpriu. Deus fez. Nós vamos ver isso. Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A Bíblia fala que, mostra-nos, né? Que o soberbo é aquele que se mostra o quê? Orgulhoso, né? Dono de si. E o Senhor falava comigo, quanto mais cheio de si a gente fica, mais vazio de Deus a gente é. E essa é uma realidade que a gente precisa avaliar hoje. Nós estamos cheios de Deus ou cheios de nós mesmos, do que a gente acha que é certo, do que a gente quer fazer do jeito da gente. E isso, o primeiro espelho é meu. No passado eu fui muito assim. Mas Deus foi trabalhando em mim, irmãos, eu sou caco de barro. Se Ele trabalhou em mim, Ele pode trabalhar na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Louvado seja Deus por isso. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o justo, se ele recuar na fé, a Bíblia diz: a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando. Deus não fica alegre com qualquer coisa, não. A Bíblia é muito clara sobre isso. O justo viverá pela fé. Mas quem é o justo? Romanos 5, a gente não vai ler, porque é o capítulo inteiro. Você pode ler em casa. Mas Romanos 5 diz que o justo é aquele que foi o quê? Justificado por Cristo. O justo é aquele que teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus, recebeu isso na vida dele, e foi justificado por Jesus. Ele passa agora a depender de Deus. Ele não anda mais segundo a sua vista. Ele anda segundo os princípios que Deus já liberou sobre ele. Quem não é justificado por Jesus não vive na palavra.
esse que não vive na palavra. A Bíblia diz que Deus não se alegra. E que hoje nós possamos encontrar no Senhor condição dele se alegrar conosco. A fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor encontre em mim e em você um coração de adorador. Que o Senhor encontre em mim e você um coração que busca ao Senhor, não por interesse pelo que ele possa fazer. Tem vezes que Deus não responde do jeito que a gente quer. Lembra, ele não é o gênio da lâmpada, ele é Deus. E como Deus, ele é soberano. E como soberano, ele faz como ele quer. E nós, seus filhos, que amamos a sua presença, procuramos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. Entender diante da morte de alguém que a gente ama, que aquele momento ainda coopera para o meu bem, é muito sério. Entender diante de alguém que ainda não ouve a palavra do Senhor como a gente queria e não muda, é muito sério. Entender diante do Senhor que aquilo que eu tanto peço ainda não aconteceu, é muito sério, mas eu continuo crendo contra a própria esperança. Eu continuo entendendo que Deus continua no controle. Ele em nenhum momento se ausentou. O controle pertence a Ele. E Ele faz como bem lhe aprouver. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler o texto que ampara a ceia. As visitantes já conhecem a nossa postura diante da ceia. E a minha oração é que já, não só vocês estejam mais pertinho de Jesus, aqui na terra, né? Mais pertinho de Jesus, batizadas, cheias da bênção de Deus e participando conosco desse momento de comunhão para estarem bem e livre de condenação. O texto é muito claro. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não estava bom lá, era um momento difícil. Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sem discernir, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o Senhor agora trabalhe aí no seu coração tudo que Ele deseja com você nesse tempo. Ceia é um momento de vida. Ceia fala da morte do Senhor, mas da nossa vitória no Cristo que ressuscitou. Então nós vamos participar dessa ceia.
com esse entendimento que nós cultuamos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o nome sobre todo nome. Então que seja mais uma ceia de vitória na nossa vida. Vamos profetizar saúde, vamos profetizar a vida de Deus, vamos profetizar naquele lugar de angústia que a paz sobrenatural de Jeová Shalom chegue. Venha em nome de Jesus. Eu vou chamar a diaconisa Celina, o diácono João Luiz, para me ajudarem aqui. Nós vamos primeiro distribuir o pão. Vamos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos esses elementos, Senhor, que representam o teu corpo, o teu sangue. Apresentamos a ti gratos, como diz a tua palavra. O Senhor Jesus agradeceu, deu graças e o partiu. Senhor, damos graças a ti agora, como diz a tua palavra. E partimos assim como tu fizeste, Senhor. E te agradecemos então. Libera, Senhor, sobre nós, nessa ceia, a tua vitória. Libera, Senhor, conquistas mais profundas na tua presença, Senhor amado. E que a tua igreja avance, que o ministério avance. Certos, ó Deus amado, que tu estás no controle. O tempo é seu. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esteja em oração. Esteja em oração. Esse é o meu corpo, que é partido por amor a vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos dentro de todos. Obrigada, Jesus. Ora, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo de comunhão, ó Deus, de participar, ó Pai, da ceia do Senhor. Amém. De lembrarmos, ó Pai, do sacrifício na cruz por nós, Senhor. Nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, Pai Santo. Traga a nossa memória, Senhor, em nome de Jesus, todas as vezes, ó Pai, em que estivermos essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Você vai receber o cálice e vai aguardar para que você consiga trocar o cálice com o seu irmão e declarar a vida de Deus sobre cada um. Você vai declarar isso. Eu declaro a vida de Deus sobre a sua vida hoje. Eu declaro a vitória que vem pelo nome de Jesus e a cobertura que vem do sangue de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, você pode trocar o seu cálice e declarar a vida de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, e a vida de Deus sobre a vida do teu irmão, em nome de Jesus. Amém. Até que ele venha. Amém. Eu renovo a minha aliança contigo. Glória a Deus. Renove a sua aliança com o seu irmão, em nome de Jesus. Declare a vida de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.
Eu declaro a vida de Deus sobre você. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar cálice. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Diácono João Luiz. Glória a Jesus. Deus, nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou. Somos gratos pelo teu sangue, Jesus. E nos arrependemos de todos os nossos pecados. E te agradecemos assim. Seja louvado o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Senhor, te amamos, ó Deus. Te amamos pela tua presença aqui. Te amamos porque tu és Deus, Senhor. Se tu fizer, tu és Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Cremos pelo teu caráter, não cremos pelo que vemos, Senhor. E liberamos agora, Deus, um tempo de fé no nosso coração. Senhor, fortaleça a palavra liberada hoje. Todos os dias dessa semana, que possamos nos lembrar através do teu Espírito, fé, emuná, a fé que é leal ao Senhor, a fé que crê com firmeza, a fé que libera a própria palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os planos do nosso coração. Que haja, Senhor amado, revelação da tua parte sobre nós e que haja, Deus amado, a liberação de fé todas as vezes que nós estejamos, ó Deus, em contato com a tua palavra. Portanto, Senhor, dá-nos fome da tua palavra, sede da tua presença, para que a emuná que vem de ti, a fé que vem de ti, seja liberada, porque ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Obrigada, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigada, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Não andamos em trevas, aleluia! Exaltado e engrandecido seja o teu nome, poderoso Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Leva os teus filhos agora em paz, Senhor, para as suas casas. Que eles encontrem paz e sossego nas suas casas. Que eles encontrem alegria, Senhor, nas suas casas. Que haja barulho de festa da tua presença nas suas casas. E naquelas casas que o barulho ainda não chegou, que a tua alegria ainda não chegou, que tu possas converter, Senhor amado, o lamento em festa. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Criador, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa, poderosa, salvadora de Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.